Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ellen Vasquez Locatelli, sou presidente da Comissão Especial do Jovem Advogado da OAB Subseção de Bento Gonçalves. E hoje, nós estamos aqui para compartilhar, ouvir um pouquinho, da Núbia, que é a nossa convidada para a live de hoje. A doutora Rejane, minha colega na Comissão Especial de Direito do Trabalho, vai apresentar, então, a nossa palestrante, mas de antemão eu já quero agradecer a presença e a disponibilidade da senhora. Muito obrigada. Fica à vontade, Rê. Oi, boa tarde a todos. Núbia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, da comissão. Ficamos muito felizes com o seu aceite. Vou falar um pouquinho, então, do teu currículo, Núbia? A Núbia é enfermeira, mestre em saúde coletiva, além de ser coordenadora hoje do NUMESC, aqui de Bento Gonçalves, que é o Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva do município, além de ser docente e coordenadora do curso de enfermagem da UNEC. Isso, Núbia? Aqui de Bento, né? Esse é um pouquinho, eu acho, do teu currículo. Unifec. Seja bem-vinda. Isso. Muito obrigada. Bom, ok, podemos começar então com as... Opa, Ellen, podemos começar com as questões? Claro. Cortou aqui um pouquinho. Pois bem, Núbia, pode falar para a gente um pouquinho o que é o NUMESC aqui em Bento? O que ele é responsável? Claro. Bom, o NUMESC, ele é um núcleo municipal de educação em saúde coletiva. É um núcleo que iniciou em 2010, era um grupo de educação permanente em saúde. Inicialmente, ele teve o objetivo de capacitar os funcionários, os funcionários da saúde. Com o tempo, ele virou um núcleo, ele fez toda uma adesão aos NURESCs, à educação permanente do Brasil. Então, ele está vinculado a outros órgãos. E a gente tem todo o objetivo, ele é baseado em 4 pilares, que são a pesquisa, que são a capacitação dos funcionários, que é todas essas demandas que vêm da comunidade ou dos funcionários na parte de pesquisa e educação. Tá? Ele é um serviço, então, que, como eu disse, começou em 2010, e ele tem já feito mais de 8.000 horas de capacitação para os funcionários da saúde, principalmente os funcionários da saúde. Tem pessoas externas, tem público em geral, mas a grande maioria são funcionários. A gente já teve, para vocês terem uma ideia, mais de 34.000 participantes. E nós já fornecemos, porque tudo é fornecido certificado, atestado por palestrante, para a comissão organizadora, mais de 27.000 certificados nesse período. Então, ele tem toda uma parte onde nós temos uma secretaria executiva, que ela se reúne uma vez por mês, onde tem representantes dos funcionários da saúde, dos gestores, da comunidade em geral, do controle social e das instituições de saúde do município. Então, nós temos esse quadrilátero de pessoas que formam a Secretaria Executiva. E, mensalmente, a gente se reúne, era presencialmente, hoje as últimas reuniões e a semana que vem temos a próxima, é online, também estamos fazendo online, onde a gente programa a série de capacitações que os funcionários irão ter. Então, como que funciona isso? A gente tem o tema ano, a gente escolhe, está dentro do Plano Municipal da Saúde, e a gente programa para cada ano um tema. Para vocês terem uma noção, esse tema, esse ano, 25% de todas as capacitações seria para violência. Violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o idoso. De janeiro a março, a gente fez isso. Realmente foram parcerias com a Coordenadoria da Mulher, com o Revivi, nas unidades de saúde, com vários órgãos da criança, de quem está ligado à mulher, quem está ligado ao idoso, tudo falando sobre a violência que ocorre. Capacitamos nossos funcionários, as unidades de saúde. A partir de março, pandemia virou nosso tema, né? Então, o tema
deste ano ocorreu até março. Depois eu falo como aconteceu depois. 25% a gente pega o tema que os funcionários pedem. Então, todo ano, lá por novembro, outubro, novembro, a gente faz um grande levantamento com todos os funcionários da saúde. Então, vai para as reuniões de equipe, um questionário de cada funcionário, cada profissão, o que eles sugerem de capacitação para o ano seguinte. E as mais elencadas a gente coloca na previsão de capacitação para o ano seguinte. 25% a gente pega do que os gestores, que os coordenadores dos setores, dos CAPs, da saúde mental, da urgência e emergência, solicitam. Então, a gente senta também com os coordenadores e vê qual é a demanda que eles estão necessitando para os seus funcionários. Então, já fecha mais 25%. E os últimos 25% é o que vem do NURESC, que é o órgão regional que está em Caxias, o que vem do Estado, as demandas que vêm do Ministério da Saúde. Então, a gente fecha os nossos 100% de capacitações que a gente vai prevendo e organizando para o ano seguinte para os funcionários. Tá? É mais ou menos como funciona o NUMESC. Tá? A gente tem vários outros grupos de apoio que participam, a gente tem encontros, todo mês temos a reunião do NUMESC, da Secretaria Executiva, onde vem pessoas do controle social, funcionários da saúde, dos gestores, né, os representantes da gestão, das instituições de ensino, temos a SENEC, que tem o maior número de cursos na saúde hoje em Benta da Unicenec, temos o Instituto Federal como parceiro, temos várias instituições, as outras instituições que nós temos alunos também, porque o NUMESC controla todos os estagiários que fazem os seus estágios curriculares, suas práticas disciplinar na saúde, também passa por nós. A gente tem, em média, 100 a 120 estagiários por semestre. Então, bastante. Eles passam todos por nós, todo o controle do seguro, todo o controle dos termos de contrato, o convênio da instituição, se está o termo agora da pandemia, né? Agora ele tem que assinar que ele está vindo fazer estágio, tudo dentro dos últimos decretos, então é um professor por no máximo 3 alunos, então vamos observando que bandeira está, que cor está, como é que está os últimos decretos para ver como vão liberando os estagiários, tá? Hoje a gente está com em torno de 90, um pouquinho menos, porque a FISO ainda não iniciou, mas estagiários que passaram por uma capacitação só sobre Covid. Então, a gente fez várias turminhas pequenas para ele pegar o EPI, a gente forneceu o Face Shield, a gente forneceu a máscara, ele fez a capacitação, foi controlado temperatura, tudo em várias turmas para não ter muita gente juntas. Então, é mais ou menos assim, o NUMESC, ele funciona na Secretaria da Saúde, sou eu que coordeno, tenho 20 horas na Secretaria de Saúde, e tem uma secretária que tem 40 horas, então é nós duas que somos responsáveis por esse setor. Ah, que bacana! Eu ia até te perguntar... Em relação ao NUMESC... Sim, eu ia te perguntar o que mudou, o que o NUMESC está fazendo agora por esses profissionais da saúde, Núbia? Quais foram as ações do NUMESC depois de março, ali, como você comentou, né? O que o NUMESC está fazendo por esses profissionais? Não estou escutando. Ellen, está me ouvindo? Eu estou ouvindo, sim. Na verdade, Núbia, tu consegue me ouvir? Chama o Gustavo. Né? Deu alguma falha, alguma coisa, mas eu não consegui. Agora tu está ouvindo? Está me ouvindo agora? Está me ouvindo, Núbia? Está me ouvindo, Núbia? Não, eu não te escutei, mas eu acho que eu vou continuar falando o que mais ou se seria isso, enquanto volta a funcionar meu microfone? Vocês me escutam bem? Sim. Sim?
Gustavo? Sim. Bom, eu vou continuar falando mais ou menos o que a gente estava. Enquanto isso, eu acho que se volta a funcionar aqui, se fiquei sem bateria, o que aconteceu. Mas estava funcionando muito bem. Bom, o que mais que nós temos? O que aconteceu depois desse período da pandemia? Eu acho que... Pode Isso. ser, Rejane? Bom, desde que aconteceu a pandemia, a gente teve que nos reorganizar de novo, né? Então, o Numesc, de todas aquelas capacitações que ocorriam, ele passou a reorganizar as coisas online. Isso me ajuda aqui, por favor. E das coisas online, ele passou a fazer capacitação de paramentação e desparamentação para os funcionários. Ele começou a organizar junto com as unidades toda essa parte de como o funcionário vai usar os EPIs. Tá? Então, nós começamos com essa parte de capacitar as equipes. Começamos com a enfermagem, começamos com as higienizadoras, a própria empresa fez, equipe. Organizamos toda essa parte de como ele botar máscara, quanto tempo, começamos a estudar sobre EPIs, qual a previsão que a gente tinha. Então, foi no sábado, do dia 21 de março, uma data que a gente não esquece, porque já existia o comitê do Covid de Bento Gonçalves. Ele não encaixa aqui, esse não encaixa, tem que ser outro. O comitê do Covid. Então, aqui que era do prefeito, secretário de saúde, que fazia parte. Daí nós começamos a organizar o grupo de gestor do Covid, que era um grupo dos técnicos. Então, era o coordenador da UPA, o Amauri, o Rafael, o coordenador da saúde, da Odonto, coordenadores da saúde pública, saúde da atenção básica, nós do Numesc, o pessoal foi montado uma central do Covid. Nesse central do Covid, ficou os Rafaéis, o Rafael da Vigilância, o Rafael da Físio, se organizaram e eles formaram, a gente fez um grupo de WhatsApp nesse sábado de manhã, da central do Covid, e foi capacitado voluntários e pessoas que tinham algum critério, alguma doença base, que não conseguiam... Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora eu ouvi vocês também. Que bom. Ai, que bom. Voltei a ouvir. Eu posso continuar falando um pouquinho disso? Sim. Fazer uma pergunta antes, Rejane? Não, era bem nesse sentido a minha pergunta. O que tinha mudado depois da situação do Covid e principalmente as capacitações especiais, né, tidas como especiais para o enfrentamento dessa pandemia? Então, está indo bem de encontro com a minha pergunta mesmo, Núbia. Ai, que bom, Rejane. Então, a gente começou assim, eu lembro que o sábado do dia 21 foi o nosso, vamos dizer, o nosso momento de chegar lá às 7 da manhã para ter várias turmas de encontro que nós tínhamos naquela manhã na secretaria, lá no auditório, e a gente saiu 1h30 passado, nós ainda estávamos lá. Então, com a Infecto, com a Isabelle, com a Giovana saiu dali, a coordenadora da Odonto, empolgadérrimo. Só para te ter uma noção, a Giovana coordenou a organização de máscara, porque a gente começou a ver, e o pessoal da Manchari dizia, nós não temos EPI para tanto tempo, nós temos que nos reorganizar, e realmente eu acho que Bento foi na frente. Hoje, ela me passou os dados que foram feitas 65.699 máscaras, que toda essa equipe de voluntários que ela liderou, que ela foi atrás, doação das empresas, assim, teve muito apoio da comunidade e mais de 6.000 aventais, aqueles aventais descartáveis para pessoas da frente estarem usando. Então, assim, foi todo mundo trabalhando, vestindo a camiseta, o pessoal da Macharifado, pegando doações. Então, foi, assim, lindo de ver o pessoal da Central trabalhando
para organizar essa central do Covid, para capacitar as pessoas, para informarem. Foi assim, muita gente sendo acompanhada pela central. Junto nesse dia, a gente formou o Whats do Central do Covid, dos gestores que nós éramos, e ali se atualizava dados, se botava POPs novos, regulamento que saiu do Ministério, que tinha de dados, e fomos abrindo também no site da Prefeitura o coronavírus, a pastinha famosa do coronavírus, onde a gente tem a linha do tempo, onde a gente tem tudo que capacitação que foi feita, que o profissional permitiu estar ali, onde a gente coloca tudo que foi feito no município desde então, todas essas funções novas, tipo, primeira capacitação que nós fizemos para nível superior, eu lembro que a nossa infecto dizia, para que está usando máscara? Não tem que usar máscara. Um tempo depois, não, tu está com sintomas? Tu tem que usar. Um tempo depois, para entrar no nosso auditório, era verificar a temperatura, é máscara obrigatória, é os face shield se tu está na ponta, todos os materiais que foram evoluindo. Então, da primeira capacitação que nós fizemos em março para a última que nós fizemos a semana passada, mudou já assim, muita coisa. E a gente precisou estar em constante atualização. Então, o que dizia na primeira capacitação, o pessoal do SESM te ajudando, controle da infecção, o que se falava num dia, no outro dia já era diferente. Então, nós tínhamos que estar assim, em constante atualização e capacitação, principalmente o fato da desparamentação. Então, construímos vídeos, está no sistema, está ali, a gente coloca. Dia do enfermeiro, a gente fez toda uma programação especial, que a gente acompanha o número de afastamentos, né, que é grande também, número de mortes da enfermagem no Brasil e no mundo é enorme. Então, a gente também deu atenção a esses profissionais. E assim foram feitas uma série de coisas ao longo desse período. Tá? Eu vou deixar tu me perguntares um pouco, senão eu falo demais. Mas bem bacana saber disso, né? Porque a gente vê o Covid como essa pandemia e tudo mais, essa união realmente do município, a gente pôde acompanhar pelas redes sociais, jornais e tudo, eu achei muito interessante, porque a gente viu realmente a comunidade se engajando e ajudando. Então, muito bacana, parabéns para vocês também que organizaram tudo isso, porque eu pude acompanhar e vi o quão interessante que foi ver todo mundo junto pela causa. Tá? Deixa eu te perguntar também, Núbia, me conta um pouquinho sobre o projeto Café da Manhã com Saúde Mental. Me conta um pouquinho sobre esse projeto aí. Esse projeto é o nosso mais novo projeto. Como que ele iniciou? A gente queria fazer mais pelos funcionários. Então, a gente sempre está preocupada, o que mais? Atingir todo mundo, a tentar realmente, a gente sabe que é muito difícil, gente. Quem está na ponta... É muito estresse, são muitos medos, muitas angústias, muitos problemas que se passa também, que depois a gente fala um pouquinho sobre deixar a sua família de lado, etc. Mas o café da manhã, ele surgiu de algumas falas que eu sentei. Eu lembro que um dia eu sentei do lado do coordenador da saúde mental, Murris, e estava a Tatiane Catani, que é uma psicóloga que trabalha por lá. O que mais nós podemos fazer? Quando aquele momento que tu fica tão inquietante, porque a gente faz em torno de 1.500, 1.000 e poucas horas de capacitação, e esse ano eu estava vendo assim, reduzir as nossas ações do NUMESC, e tu começa a ficar inquieta, acho que dá para fazer mais, vamos ter que mudar algumas formas. E daí começamos a conversar com ele e ficamos sabendo de um monte de coisas que a Secretaria de Saúde, os funcionários estavam fazendo, e a gente às vezes nem sabia, ali do lado. E começamos a ouvir sobre o espaço de escuta. O espaço de escuta surgiu, não foi por nós, tem todo o mérito das psicólogas, das gurias que viram a necessidade, que foram lá. E eu comecei a escutar sobre isso e ver que eles começaram a ligar para a gente, para os funcionários, para saber como é que estavam. Eles começaram a ir nas unidades, fazer encontro, reuniões e ouvir as equipes. Eles começaram a dar uma atenção especial para os funcionários da UPA, todos os funcionários. Então, hoje eles já tinham atendido, quando eu sentei para conversar com a Tatiane Baggio, que é uma das coordenadoras desse grupo, mais de 600 profissionais.
né? A Saúde ao Total hoje, nós estamos com 870 funcionários. E eles já tinham conseguido entrar em contato ou por telefone ou pessoalmente. Eles tinham um espaço que eles atendiam lá no Zona Sul para os funcionários que estavam angustiados, que estavam precisando de alguma palavra, de alguma atenção psicológica especial. Então, o café da manhã e com saúde mental começou dessa fala que eu e a Tatiane ficamos umas 2 horas e meia, uma noite conversando, elaborando como vamos fazer isso, como vamos tentar sanar essas coisas que estão escutando, que estão aparecendo para o nosso funcionário. Como que nós vamos pegar o maior número de funcionários? Tirar eles do trabalho é difícil, porque na UPA é um monte de gente de atestado, é um monte de gente fora. Para te ter uma ideia, ontem estávamos com 31 funcionários da enfermagem afastados. Então, é um grupo bastante grande. Então, vou fazer capacitação na hora, eles não vão vir, porque a coordenadora está toda hora ligando e pedindo, tu pode fazer hoje à noite, tu pode fazer a mais, porque tem um colega de atestado. Então, nós tínhamos que fazer algo que motivasse o nosso funcionário a começar a semana e que, se ele não conseguir escutar, vai ser gravado e vai ser disponível para ele olhar e escutar em qualquer outro momento. Então, o café da manhã com saúde mental começou na semana passada, segundas-feiras de manhã, das 8 às 9h15. O funcionário ou a pessoa que queira, não precisa ser só funcionário, ele se inscreve no site da prefeitura, no site do município, na parte de cursos Bento Gonçalves. Nós temos o controle de quem entrou pelo Numesc e a gente fornece o certificado de participação. Mas, além disso, vai ser feito o link e a pessoa pode acessar em qualquer momento que esteja disponível, no horário do almoço, horário do meio-dia. Essa primeira segunda, a gente trabalhou sobre esse espaço de escuta. O que apareceu, o que as pessoas estão precisando. Na próxima semana, na segunda-feira, o tema vai ser o que as equipes estão fazendo para se apoiar. Que aquela equipe que consegue um apoiar o outro é uma equipe que está melhor, é uma equipe que está com menos atestado, é uma equipe que os funcionários estão com a saúde mental um pouquinho mais tranquila, vamos dizer. Mas, claro que temos os altos e baixos. Então, segunda, a gente já vai ter, assim, a unidade do Municipal, a unidade da Coab do Licorsul, a unidade do Vila Nova. Tem uns que fizeram horta, estão trabalhando com chás, com a fitoterapia. Tem outros que estão fazendo auriculoterapia, que a gente teve até um ambulatório no município, ele está paradinho agora, mas a gente tem 18 agora funcionários capacitados no município em auriculoterapia. Então, que funciona super bem para ansiedade, para depressão, para dormir bem. Então, tem várias comprovações científicas. A gente assistiu agora o Congresso Internacional, nessa semana agora das práticas integrativas, e onde tem várias coisas com pesquisa científica, com assim, muita evidência científica do funcionamento dessas ações. Então, a gente vai trabalhar, escutar o que os funcionários, as equipes estão fazendo para se ajudarem. Na outra semana vai ser saúde do trabalhador, vai ser o que o SESMIT, a nossa psicóloga que avalia todos os funcionários, hoje passa por ela todo o agente comunitário antes de começar, ele faz uma avaliação, o que você faz lá de parte de fisioterapia. Então, nós também trabalhar com o SESMIT, e assim vai. Nós vamos trabalhar com o animal de estimação em período de pandemia, nós vamos trabalhar com a questão da saúde mental das crianças. Então, tem alguns temas definidos, serão 10 encontros, 10 segundas-feiras, que a gente está ali tomando o nosso cafezinho e discutindo e conversando com pessoas sobre saúde mental dos funcionários, das pessoas em si, tá? Vocês estão convidadas a participar também. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Projeto bem importante, porque nesse momento, né, tudo que a gente puder compensar para auxiliar um pouco, né, esses profissionais que estão entendível. Núbia, tenho 2 perguntas, tá? Uma minha e uma de uma pessoa que está assistindo, né, que é o Dr. Felipe, e ele tem
no seguinte: considerando o número de setores afastados, os remanescentes estão conseguindo compensar a falta dos colegas? Hoje eu conversava, muito boa pergunta, Felipe, uma boa tarde para ti também. Hoje eu conversava com a coordenadora da UPA, que é o lugar que mais tem afastados, e eu sei que eu dava os parabéns para ela de conseguir fazer uma escala, quando no dia de hoje ela me dizia: eu estou com 19 técnicos de enfermagem afastado e 9 enfermeiros. Então, assim, ó, o outro colega tem que dar conta. Então, tira de um setor, tira do outro, e vai colocando e vai dando conta, né? Pega a gente emprestado, nós vamos... Um está ajudando o outro, né? E isso é um dado que a gente tem hoje, quando tinha 8 pacientes com Covid positivo internados lá no andar que é de Covid. Se aumentar um pouquinho mais e continuar o número de afastamentos, com certeza vai precisar a gente ser deslocado de outras unidades, de outros setores também, porque é um tipo de atestado que a média fica 14 dias a pessoa fora, né? Não é 1, 2 dias. Então, por enquanto, estamos remanejando e estamos conseguindo, mas não é fácil, né? Assim como o hospital, a gente sabe que tem muita gente afastada, assim como no Brasil inteiro, o nosso maior número de atestados e de afastamentos é na UPA de Bento Gonçalves. Não sei se eu respondi. Um outro questionamento, agora é um questionamento com profissionais da saúde, né, que prestam no nosso país. Eles enfrentam, encaram essa situação, chegam a comentar, porque eu entendo uma frustração, estar ali na linha de frente, enfrentando dificuldades, às vezes não fazendo contato com a própria família, e aí espera toda essa galera, né, que não respeita, que a aglomeração, que vai para a praça. Isso aqui de uma forma, como é que lida com isso? A tua voz sumiu um pouquinho, Eli, mas pelo que eu entendi, tu queres saber se essa questão das vezes do funcionário também se sentir com a comunidade, com essa questão de não fazerem tanto. É isso? Dele ter que, às vezes, sair da casa dele? Nós temos... Não, é como ele se sente em relação à população não cumprindo as obrigações delas. Frustrado, né? Muita frustração nesse sentido, porque hoje eu conversava com uma das coordenadoras, com o coordenador médico, estava me dizendo, né, o número de médicos afastados, são funcionários que trabalham em outras instituições também, é um número pequenininho, são 3, 4 médicos já que deu, mas a sensação, quando chega uma pessoa que está com o Covid positivo ali, e chega bem, daqui a pouco, em 6, 8 horas, já está entubado, é muito rápido. Então, a frustração do funcionário ver aquela pessoa evoluir tão rápido, e daí ele ouvir na mídia que as pessoas não estão usando máscara, que as pessoas usam máscara embaixo do nariz, que as pessoas põem a mão, que as pessoas vão para eventos de junção de pessoas, isso deixa o funcionário que está na ponta, e nós que também estamos não totalmente na ponta, mas vendo a situação, é bem frustrante, né? Porque a gente tem muitas histórias de funcionários que saíram de casa, nós temos funcionários que alugaram apartamentos e estão morando entre 2, 3. Nós temos funcionários que não enxergam os filhos pequenos há muitos dias, e é frustrante quando a gente vê esse tipo de coisa, às vezes as pessoas brigando e se fazendo junção de pessoas, festas clandestinas, etc. E, ao mesmo tempo, tu vê todo esse esforço que o funcionário está fazendo, que dá ali, que chega para coletar e dá positivo, e as lágrimas correndo, porque ele queria ser negativo para poder encontrar os filhos pequenos. Então, a gente tem muitos depoimentos.
Funcionários que foram para a UTI são poucos, muito poucos nossos funcionários que precisaram de hospitalização, foram pouquinhos, menos de uma mão cheia, mas assim, é bem frustrante porque todo dia chega, tem mais funcionário de atestado, tem mais funcionários com sintomas, um vai ter que cobrir a escala, vão ter que remanejar gente, e eu digo que a palavra é frustração, quando tu enxerga uma comunidade, às vezes, não aderindo e preocupada, às vezes a gente sabe que a parte econômica é muito séria, a gente não está fugindo de tudo isso, das consequências, mas a gente, como da área da saúde, a gente tem que se preocupar muito com a área que a gente está vendo, né? Não tem, a nossa coordenadora me dizia hoje, não tem idade, não tem comorbidade, eles veem jovens sentados ali na frente deles, em poucas horas, evolui para um respirador. Então, assim, não é mais essa que é só aquela população que tem comorbidades. É mais, mas não é só. Então, a gente pede muito ajuda da comunidade, muito apoio nessa hora, né? Consegui responder, Ellen? Era isso? É complicado. É isso. É complicado. Eu vejo que a população indignada. Eu estou fazendo, não estou fazendo em casa e o vizinho sai. Imagina como lidar com Ellen está cortando. Agora, eu não sei se a Núbia está te ouvindo, mas está cortando bastante a tua fala. Está cortando, né? A gente não consegue te ouvir, tá? Está cortando bastante quando tu fala. Tá. Melhorou agora? Acho que sim. Tenta falar, acho que sim, Tenta falar que eu já vi qualquer coisa. O questionamento que eu tenho agora é do Dr. Kleber. Ele pergunta se vocês já têm um protocolo para as mutações dos vírus. Conseguiu entender, Núbia? Sim, protocolo das mutações, né? Eu vou te dizer que toda hora a gente está atualizando no grupo do Covid, na parte da pasta da saúde, todos os últimos protocolos que tem, tá? Todas as últimas pesquisas com evidência científica está sendo colocado ali. Então, assim, está se trabalhando o que tem de mais novo, que tem, eu digo, como o antigo secretário dizia aqui, que Bento está bem mais preparado. Eu vou dizer que não vou dizer as palavras dele, mas eu vou dizer que constantemente as pessoas estão estudando muito. Agora a gente recentemente viu a questão dos medicamentos, né? Que toda associação, eu acho que a gente tem assim, gestores que estão bem em conjunto, lutando por isso, lutando pelas as coisas mais corretas com evidências científicas, né? Então, assim, está se estudando muito, mas eu não vou te dizer assim, existe um protocolo para mutação. Vamos acompanhando, porque, como eu falei no início, primeiro dia da nossa capacitação se pedia para tirar máscara para quem tinha sintoma. Segunda capacitação era todos de máscara. A terceira era briga para a gente controlar quantos EPIs tinham para não faltar para ninguém. Terceira, doação de EPIs, vamos lutar a qualidade, vamos buscar. Então, assim, medicação agora. Então, eu vou dizer que Bento está procurando fazer o melhor que tem. Fazer tratamento aqui ou fazer tratamento em qualquer outro lugar. Então, as pesquisas todas, estudos científicos, se discute. A gente tem o grupo dos coordenadores da UPA, a Infecto, nossa, a doutora Isabelle, é sensacional de evidências científicas atuais. O pessoal da vigilância epidemiológica na questão dos testes, é funcionário, vamos voltar, vamos fazer. O controle da central do Covid, de todo o dia ou a cada 2, 3 dias, dependendo do caso, ligar para as pessoas e ver os sintomas. Então, hoje a gente sabe quem são as pessoas, quais mais os sintomas, médicos participando nessa central e organizando. Não, está piorando, vai para a UPA.
vai para a barraca lá do pronto atendimento, do Taquini ou da UPA. Então, esse acompanhamento com as últimas evidências científicas, podem ter certeza, toda a comunidade, que Bento está fazendo. Tá? Então, se tiver novos protocolos das novas replicação viral, seja o que for, o que tem de mais novo e mais científico será usado. Ai, que bom saber disso, né? A gente acaba ficando mais tranquilo também. Núbia, deixa eu ver se eu acompanhei bem. Tu disseste que hoje nós temos 870 profissionais da saúde do município, é isso? Mais ou menos isso, tá? E desses, hoje, 31 estão afastados. Só na UPA, tá? Tenho 31 que hoje eu consegui ligar e ver, mais ou menos pelo que os dados que a gente conseguiu pegar. Eu vou te dizer de ontem, o que eu peguei com o SESMIT, de hoje, que eu vi com o pessoal da UPA, a gente estava. Pode ser que nesse momento já esse número já seja bem maior ou bem diferente. Nós estávamos com 30 funcionários que já tiveram Covid positivo. Tinha mais em torno de uns 10, 12 que estavam aguardando o exame de VDRL. Grande maioria ela da UPA, né? Porque eles atendem a barraca, tem toda a questão ali do atendimento inicial, mas desses só 4 foram hospitalizados, né? Graças a Deus estão todos bem. Eu ia te perguntar isso, tá? Uma questão que tu comentaste agora, a maior parte é ali da barraca. Os profissionais que estão trabalhando, tá, com o Covid, eles são exclusivos para atender pacientes com sintomas do Covid ou eles acabam lá na UPA, assim, atendendo todos os casos que chegam? Como é que é um pouquinho desses atendimentos? Eu vou te dizer o que eu fui atrás e fui conversar com as pessoas e que eu converso também, porque eu não estou lá, também não é meu dia a dia. Mas como se dá, né? Eu fui conversar com tanto a coordenação de enfermagem como a coordenação médica da UPA. Eles fazem, tem no pronto atendimento lá na UPA, tem o esquema de urgência e emergência, onde fica aquele suspeito, aqueles casos graves, tem os casos já confirmados graves, e tem lá em cima quando o paciente vai, que é a internação só para Covid. Então, o paciente está estável, ele está bem, ele não está com risco de precisar de um respirador, ele vai para a unidade de internação, que ontem estávamos com 8 pacientes, tá? Lá tem uma equipe que trabalha só lá, uma equipe fixa, enfermeiros, médicos que ficam ali. Aqui embaixo, que tem a urgência, que é casos mais graves, ele fica uma semana em cada setor. Vou falar da equipe de enfermagem. Então, eles ficam uma semana, porque ele tem toda a questão do EPI especial, ele tem o face, ele usa a máscara especial, ele usa o propel, a touca, ele tem todos uns EPIs a mais. Então, ele fica uma semana atendendo só ali. Depois, na semana seguinte, ele vai para o setor de curativos, para o setor dos outros casos. Então, ele não mistura. No plantão dele, ele só vai ficar na parte dos suspeitos, ele só vai ficar na parte dos confirmados graves, por exemplo, que estão mais instáveis, vamos dizer assim. Então, ele, até para a questão de economizar EPIs, para a questão de não contaminar um outro, é tudo bem separado. Tá? E toda a equipe médica também. Se ele está atendendo num setor, ele só vai ficar naquele setor. Tá? Então, eles não ficam circulando e atendendo quem é ou não para evitar a contaminação cruzada. Né? Eu não posso estar num suspeito com um já confirmado ou com aquele que está estável, que é lá em cima. Então, porque é muito estressante esse lugar. Por exemplo, tu ficar um mês inteiro num lugar que ele está bem estável, que ele está precisando de respirador, que ele é um caso mais sério, as gurias até tentaram deixar mais tempo, mas é muito estressante. Eu vi relato de profissionais que falavam que é muito, mexe com todas as emoções, porque tu tá ali, tá conversando com a pessoa, tá super bem, tá tranquilo, 6, 8 horas depois ela tá entubada. Então, não dá para deixar muito tempo, precisa circular, mas não. Para aquele setor. Ai, estão me ouvindo? Ouvindo, sim. Te vendo, não. Sumiu aqui, né? Mas ele sumiu. Chega, entrou uma ligação aqui, daí dá uns ups.
espero que volte. Mas ele fica, então, girando. Tenta ver se a câmera não está desligada, Núbia. Não, agora eu desliguei. Não. Essas ligaçõezinhas que entram. Uma vez ela fez parar o som, outra vez ela fez voltar o som. Agora ela fez voltar, sumir a minha câmera. Bom, mas nós estamos lhe ouvindo. Vamos ver se alguém outro liga aqui para ver se volta. Mas, em suma, assim, ó, existe, então, um revezamento nas escalas, tá? A pessoa fica um período com o caso mais crítico, com os suspeitos, e lá em cima, que daí é um setor especial, que daí é mais estável, daí fica os mesmos funcionários, porque é como se fosse uma internação dos pacientes que está mais em acompanhamento. Ok, Núbia. Tu estava comentando sobre essa questão, né, da situação, de como é viver com o Covid e tudo mais. Na nossa conversa ontem, tu me contaste que teu marido foi confirmado, né? Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Eu tenho uma história mais estranha do marido, tá? Porque ele foi confirmado, mas já, assim, vamos dizer, no finalzinho, então, como ele está bastante dias já sem sintomas, ele já fez os últimos exames, ele já foi liberado, tá? Ai, que bom. Então, já está sem o vírus, né? Foi daqueles casos que teve sem sintomas. Ai, que bom Núbia, dessa maneira. tu voltar para o computador e talvez a imagem apareça. Eu pedi para alguém ligar para fazer isso, mas não adiantou muito, não. Não. De repente, tu volta para o navegador da internet, onde a gente está com o link, talvez apareça. Tá, eu vou sair rapidinho, então. Acontece, né? Deu? Agora sim. Deu, né? Agora, Então, tá. É que não era para eu aparecer, era só para ouvir a voz. Acho que era isso. Núbia, deixa eu te perguntar uma outra situação, tá? Fugindo um pouco da situação só Covid. Os atendimentos no CAPS para as pessoas que buscam atendimento, principalmente psicológico, porque sabemos a situação de pandemia, mudou a rotina de todo mundo e várias pessoas buscam esse auxílio. Continua acontecendo normalmente para a população? Aumentou esse número? Sim, a gente até vai estar acontecendo, tá? Eles estão fazendo muita coisa especial agora em função do Covid, né? O pessoal esse da escuta, a maioria do grupo da escuta eram psicólogos, que eles foram de todos os lugares que foram trabalhar nesse período. A maioria deles voltou para os seus atendimentos, para as suas unidades. Tem psicólogo atendendo nas unidades de saúde, tem psicólogos voltando a atender nas suas origens. Então, o espaço de escuta agora está com 2, máximo 3, alguns turnos dessa parte da psicologia especial para isso, porque os outros setores voltaram a atender, né? Então, nós temos não só nos CAPs, nós temos psicólogos atendendo nas unidades de saúde também, tá? Porque a demanda é muito grande. Nós vamos ter um dia do Café com Saúde Mental só com os CAPs, que daí eles vão contar tudo como é que está o fluxo deles, o que eles estão fazendo. Está tendo, para falar um pouquinho agora de atendimento para a comunidade, então não só para os servidores em si, mas eu vejo assim algumas psicólogas me contando assim, eu estou fazendo grupo de adolescentes por WhatsApp, pelas lives, pelos Facebook, pelos todos os meios, né, que a gente tem por aí, está fazendo. Eu estou fazendo grupo com os pacientes mais críticos da unidade central, por exemplo, aqueles que já eram casos mais graves,
que eram acompanhados e que já ficaram um período sem. Então, elas fazem grupos pelo WhatsApp, grupo por chamada, fazem várias atividades para não deixar também, não só o funcionário, aquele paciente também abandonado. Né? Então, tem sido feito muita coisa e quando a gente começa a ouvir, a gente não tem noção de como as pessoas foram se reinventando, né? Porque todos nós precisamos nos reinventar, né? A gente teve que aprender a lidar com os meios de comunicação, com os Meet, com o Zoom, com as lives, com tanta coisa, né? Porque é o meio, né, hoje que a gente tem. Então, acho que isso a gente vai ter um outro nível de funcionário. Estamos passando, sim, por bastante estresse, bastante pressão. Acho que todos, né? A gente tem, cada um de nós, se for falar um pouquinho, a gente tem histórias de alguém da família que teve, de algum amigo que teve, de casos graves, de como... A gente vai ter o nosso próximo projeto agora, é o grupo de pós-Covid positivo. Então, esse a gente já está bolando, já estamos fazendo os trâmites, porque a gente tem observado pessoas que ficam, às vezes, com síndrome do pânico, pessoas que, às vezes, aquele medo intenso, eu já tive, meu marido já teve, mas meus filhos não tiveram. E daí? O medo do funcionário de levar para casa é muito maior de ele se contrair. Então, tanto funcionários como professores, eu lido também com os meus professores, e já tive caso de duas, uma ex-prof e uma prof, que foram hospitalizadas. Uma da nossa região foi a primeira a ser a contaminada de contaminação comunitária. Então, isso é muito interessante como foi, os medos que tinha em função dos filhos. E tive uma outra colega que a cuidadora ela teve, a mãe dela teve, enquanto ela esteve num outro estado, não era aqui, a mãe faleceu na mesma noite que foi para o hospital, ela dentro de casa não podia sair, a perda toda de não poder ir no velório da mãe, não poder ir lá se despedir, ela se recuperou, o irmão que cuidava contraiu, o pai acamado contraiu, então assim, toda a família precisou se reestruturar. E a gente vê que a dor da perda, da dor de não ter um luto, uma despedida, é muito forte isso. E nós temos que trabalhar, nós temos que, tanto no funcionário, que a gente brinca que eu, como enfermeira, uma das coisas que mais me chocou quando eu comecei a ler o protocolo de como tu prepara o corpo de um paciente COVID. É muito diferente, é muito estressante, é um saco plástico, é doído tudo isso. Eu tive relatos de colegas, porque a gente já fez vários lives, vários encontros online de pessoas que estão na ponta, que estão trabalhando nisso, a dor de uma família, de ver um familiar que veio de outra cidade, quando chegou, o corpo já estava fechado e ninguém mais podia abrir, a dor daquela mãe, os gritos daquela mãe que não pôde ser despedida da filha jovem. Então, essas coisas todas mexem com todo o nosso psicológico, né? E principalmente quem está lá na ponta, que isso está sendo o dia a dia, né? As histórias que a gente vê da vida real desses funcionários, né? A dor de não ver a mãe há quanto tempo, a dor de ter que sair de casa, ter que alugar casa, então tem mais um gasto, uma outra casa, de gestos humanos que foram feitos nesse período, né? Ontem uma colega me contava, foi mais que uma irmã, uma colega de funcionários, por 3 meses acolheu mais 2 funcionárias que precisaram sair de casa, porque não queriam levar para os seus pequenos ou os idosos a doença, e acolheram eles, aí chega, agora eu vou alugar um apartamento, porque eu já abusei. Mas então tu vê gestos humanos acontecendo no meio de tudo isso. E eu vou dizer que eu tenho o maior orgulho desses profissionais de saúde que a gente vê aqui em Bento. Eu vou dizer assim que sou eternamente grata pela dedicação que os nossos funcionários têm, tanto na atenção básica, uma enfermagem, uma equipe médica, que não estão fugindo, que não estão se escondendo, que estão lá botando a cara à tapa, né? O risco de contrair, de se isolando dos seus familiares idosos ou
crianças, pelo bem da nossa comunidade. Então, a gente pede, assim, realmente, de coração, que a comunidade faça a sua parte, porque nós temos realmente heróis que têm uma jornada de trabalho muito grande. A gente luta, né? E vocês, advogados, são nossos auxiliares nesse sentido, assim, nossos grandes, vamos dizer, colaboradores para a gente brigar por insalubridades, para a gente brigar por jornada de trabalho da enfermagem, que é muito grande, pelas 30 horas, pelo piso salarial, por várias coisas, porque a gente diz que não adianta só aplausos na janela, precisa condições de trabalho dignas para nossos funcionários, porque a gente não sabe até quando ele aguenta substituir quem está afastado. Né? Então, nós precisamos realmente, assim, do apoio, tanto da comunidade na hora de brigarmos por uma saúde melhor, porque haverão menos erros, menos... Tudo, se a gente pensar, se eu tenho um funcionário descansado, tranquilo, né? E todo mundo está vivendo em período de pandemia, que não é nada disso. Então, a nossa função, enquanto no MESC, enquanto gestores, a gente vê, é tentar minimizar um pouquinho de todo esse momento que a gente crítico que está vivendo, mas que vai passar, né? E se tudo der certo, nós sairíamos muito melhores, muito mais fortificados, muito mais unidos depois dessa pandemia. Com certeza, lindas as palavras, e realmente todos os seres humanos precisaram se aceitar, se reconstruir como pessoas e enxergar os outros profissionais de uma forma diferente, né? Então, o professor, professores e a população como um todo, né? Valorizar ainda mais os profissionais da saúde, porque sem vocês, com certeza, nós estaríamos aqui, não seria possível estar se encaminhando, né, para o encerramento. Quero agradecer de coração a tua participação. Entende não só como comissão de trabalho, mas como OAB, mas como população, que é importante que as pessoas ouçam a pessoas da área da saúde sensíveis como profissionais, mas como seres humanos que estão lá sofrendo e lutando por nós. Então, a gente agradece muito, obrigada. No ponto, sempre conosco, se precisar de qualquer coisa, a gente fica. Então, eu vou passar a palavra para a Regina para fazer o encerramento, mas obrigada mesmo. Prazer. Igualmente. Pois bem, Núbia, como disse a minha colega Ellen, nós só temos a agradecer, tá? Contribuiu muito, tá? Como disse a Ellen também, não só como comissão, como OAB, mas como população em geral, eu acho que é muito interessante a gente ver um pouquinho, dar um pouquinho de carinho, entender a situação de quem está do outro lado, né? Que muitas vezes a gente não se sensibiliza com tudo isso, um olhar mais humano para esse pessoal. Então, em nome da comissão, gostaria muito de agradecer. Achei muito bacana, tá? Toda a explanação, porque humanizou realmente esse pessoal, esses atendimentos que vocês estão fazendo. Assim, olha, eu acho que vocês estão de parabéns por toda essa organização, tá? E obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Então tá, eu que agradeço. Na verdade, eu estou falando aqui em nome de um monte de gente, né? Eu sou nada perto de todos esses colegas maravilhosos que a gente tem, é um grupo muito grande que trabalha e tem lutado por fazer o máximo. Espero ter contribuído um pouquinho com o que vocês queriam e agradecer, tá? E dizer que nós estamos disponíveis para o que precisar. Ai, obrigada mesmo. Grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês.